Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa envolver os nossos corações, para que possamos falar com muito carinho do Evangelho desse Mestre, que é todo amor, que nos traz o roteiro seguro para seguirmos confiantes aqui na Terra, buscando o melhor para a nossa caminhada, evolução do Espírito. E hoje, o nosso tema será que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, que é o capítulo 13 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. No ensinamento de Jesus, ele nos diz: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmolas, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 4. Então Jesus não está nos dizendo aqui da questão de fazer o bem sem ostentação, que devemos todos praticar o bem, mas que esse bem seja do fundo do nosso coração, e não para que sejam vistos, né? Para que a gente faça alarde sobre aquilo que nós vamos realizar. Tudo que nós precisamos fazer no bem das criaturas, que seja vindo do fundo de nossa alma. E no Evangelho segundo o Espiritismo, essa explicação, ela vem resumir tudo aquilo que Jesus... Por que Jesus disse isso? Porque ele está dizendo aqui, olha, que é preciso elevar-se acima da vida presente e se identificar com a vida futura, que é o que a doutrina espírita nos fala. Porque quando nós entendemos o porquê que estamos aqui na Terra, que somos espíritos, que estamos de passagem, que as nossas vidas aqui são sucessivas para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento, então nós já estamos um pouquinho melhor, mais adiantados nessa compreensão do que aqueles que ainda acreditam que vivem apenas uma vez, que querem gozar de tudo ao mesmo tempo, se distraírem, né? Muitas vezes até mesmo fazerem sim essa caridade, mas com os seus nomes estampados nos jornais, na mídia, para que todos vejam quanto eles pseudamente são bons, né? Então aqui ele está dizendo o seguinte ainda, Kardec falando: é preciso em uma palavra colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens proporciona e pensar na aprovação de Deus. Aquele que estima mais a aprovação dos homens do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente vale mais do que a vida futura. Então, o que o Espiritismo vai trazer para nós nesse momento em que nós podemos refletir sobre esse ensinamento de Jesus? Que quando nós entendemos os mecanismos de vida espiritual, a nossa visão de fazer o bem também modifica-se. Já não é mais para agradar os homens, para sermos vistos, para sermos aplaudidos, mas sim porque a nossa consciência, o nosso eu espiritual já nos dá a satisfação de fazer o bem, de amar o nosso próximo. Porque como cristãos, nós já estamos compreendendo a mensagem de Jesus. Já não estamos mais fazendo bem apenas para que as pessoas falam: nossa, como você é boa, ou como você é bom, né? E sim, porque nós temos o dever. E começa muitas vezes com o dever. Quando nós adentramos a casa espírita e ouvimos tanto falar da caridade, porque o lema é fora da caridade não há salvação, do capítulo 15, né, que é um outro capítulo. Olha o tanto que é importante a caridade, esse assunto, que Kardec separa 2 capítulos para falar sobre ela. Uma, dizendo dessa questão de não ostentar, de fazer sem ostentação, falando de vários itens a respeito. E o outro, ele vai dizer que fora da caridade não há salvação, que só há um caminho para que a gente realmente evolua e cresça. A caridade em ação,
que é o amor. Então, dentro desses dois caminhos, né, aliás, dentro desses dois capítulos, ele nos fala dessa questão da caridade, que é o amor ao próximo, né? E nós vamos vendo aqui, então, que a caridade, segundo o pensamento de Jesus, vai estar lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, quando se pergunta como que Jesus entende a caridade. E aí, os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos. O que é benevolência? Benevolência é a boa vontade para com alguém, disposição bondosa de promover a felicidade e prazer na prática das boas ações. Essa é a benevolência real, né? É essa boa vontade para que a gente consiga, né, olhar para o outro e promover a felicidade desse outro. Muitas vezes deixando de atender as nossas próprias necessidades para levar alívio e auxílio ao outro. Ele ainda fala da indulgência para com as imperfeições dos outros. Então a gente vai percebendo aí, né, que a caridade não é só dar uma esmola, não é só dar um alimento. Nós vamos percebendo que existem outras modalidades de caridade que nós vamos ver depois no outro item. E essa indulgência, o que ela seria? Tolerância, disposição para desculpar. Tudo isso que muitas vezes a gente não percebe e acaba atropelando em nossos relacionamentos. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito quando a gente falar da caridade moral. O perdão das ofensas, olha só, é uma forma de caridade. É assim que Jesus entendia. Porque caridade não é o amor. Quando nós perdoamos, nós estamos realmente exercitando a caridade. Porque muitas vezes, esse perdão, que é uma indulgência, é uma espécie de desculpa, também é para aquele que muitas vezes, em algum momento, é alguém que está numa situação mais dolorosa, mais difícil que a nossa, ou até mesmo de menor entendimento. Porque se ele fosse uma pessoa já mais evoluída, provavelmente não provocaria a ofensa. Não nos ofenderia. Aquele que nos ofende, muitas vezes, é alguém que também está em situação difícil na caminhada. Nem sempre é alguém que já está num patamar maior. E muitos são aqueles que estão mais próximos de nós. São aqueles que mais e mais provocam ofensas, que mais, muitas vezes, magoam o nosso coração. E é por isso mesmo que é nesse cadinho purificador, que é o lar, né, que é o ambiente familiar, que nós temos que estar mais dispostos a praticar a caridade. Porque não é por acaso que Deus nos reuniu nesse ambiente. Então, nas ideias básicas, se a gente for, né, falar um pouquinho de caridade, a caridade é essa ação impulsionada por um sentimento de amor. Então, ela vai brotando à medida que nós vamos desenvolvendo esse sentimento amor e vai nos levando a fazer o bem ao próximo, em agir melhor e não olhar mais para dentro apenas de nós, das nossas necessidades. Começamos a buscar devotar ao próximo. É uma das virtudes chamadas abnegação, que lá no Evangelho também, tantas vezes é citada, em forma de devotamento e abnegação, que são duas virtudes muito faladas pelos Espíritos dentro do Evangelho. Quando a gente está fazendo, né, as nossas orações diárias e a gente pega o Evangelho para ler, devotamento e abnegação são duas palavras que se repetem constantemente. Mas quem de nós é abnegado o suficiente para, muitas vezes, não pensar na nossa própria felicidade e pensar na felicidade do outro? Excluir, às vezes, a minha satisfação e pensar na satisfação do outro, levar a satisfação do outro. Muitas vezes a gente pensa na nossa própria satisfação. E aí, não importa muito o sentimento daquele que está do nosso lado. A gente não encontra nem, às vezes, o meio termo para isso. E ele diz ainda, a caridade não consiste apenas dos auxílios materiais. Porque esse é um dos mais fáceis de fazer. Quando nós, às vezes, precisamos doar uma cesta básica, alimentos, um dinheiro, alguma coisa, não é tão difícil, porque não existe muitas vezes aquela questão de nos doar. É algo material, que é mais fácil de se desfazer muitas vezes. Mas quando a gente precisa, né, se doar, a situação já é um pouquinho mais diferente. Mas abrange todas as situações nas quais nos encontramos
frente aos nossos semelhantes. E ele diz aqui todas as situações. Então, quando Jesus fala, né, da oração e da vigilância, até nesses momentos da nossa vida cotidiana, o certo seria estarmos vigilantes, para não perdermos as oportunidades de servir, de fazer o bem, de praticar a caridade. Porque seriam formas que às vezes passam despercebidas por nós. Quantas vezes a gente passa por cima de uma situação que seria uma oportunidade ideal de praticarmos aquilo que nós viemos aqui aprender, né, dentro da doutrina. A expressão mais completa da caridade é fazer aos outros o que queremos que nos seja feito, usando benevolência para com todos e de indulgência frente às suas imperfeições. Então, é Jesus que nos fala que a gente possa fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para conosco, e não fazer aquilo que não gostaríamos igualmente que fizessem para conosco. Então, nessa frase, já resumiríamos igualmente também a questão da caridade. Porque quando eu estou atenta a isto, eu começo a perceber as minhas ações. Eu não preciso ficar preocupada com o que o outro está fazendo, se é o outro que tem que me agradar. Mas o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para agir no bem? O que eu poderia fazer hoje para eu poder auxiliar alguém? E eu ficar atenta a essa questão o tempo todo. Não é muito fácil. Porque quando a gente percebeu, a gente já respondeu alguém mal. Quando a gente já respondeu, passou na frente na fila de alguém na fila. Quando a gente já percebeu, a gente já atropelou alguém, né, esbarrando desestradamente. E nem às vezes se vira para pedir desculpas. Enfim, são situações porque a gente vive numa correria tão grande na nossa caminhada que a gente se esquece. Que às vezes são pequenos gestos, pequenas palavras, pequenas ações que fazem diferença na nossa caminhada. E olha só, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 9, a verdadeira propriedade, ele fala justamente do que é importante para a nossa salvação, e ele diz lá que não será computado nem o valor dos seus bens, olha só, nem o dos seus títulos, mas sim a soma de suas virtudes. Essa é a condição de entrada no reino de Deus, no mundo espiritual. Uma entrada feliz, porque todos nós vamos voltar para o mundo espiritual, com certeza. Mas em que estado nós voltaremos? E ele diz que a caridade é uma virtude fundamental. É justamente uma das virtudes que mais nos aproxima de Deus. O bem. Nós vamos vibrar uma energia boa, salutar, que não precisamos nem, às vezes, estarmos em constante oração. Mas quando nós praticamos o bem, nós nos armamos, né, nos envolvemos numa energia de amor muito grande. E ela exala onde nós formos. Uma luz se acende ao nosso redor. Quando nós falamos do Chico Xavier, por exemplo, a aura dele diz que alcançava 10 quarteirões. Olha só, imagina. Por quê? Porque ele era o bem em pessoa. Ele praticava o bem o tempo todo. O amor, a caridade, a humildade. Era aquela pessoa ímpar, que nós usamos como exemplo hoje em nossa doutrina, constantemente. Porque ele exemplificou tudo aquilo que realmente ele estava vivenciando aqui na carne. Ele foi para nós um exemplo divino, né, que nos ensinou esse caminho no exemplo vivo mesmo, seguindo as pegadas do Mestre, que é tão difícil, né, de seguir essas pegadas, mas ele o fez. O Kardec, né, vai citar nesse Evangelho esses apontamentos em relação à prática da caridade nas ocorrências da vida mesmo. Ele vai usar também passagens em que o Mestre aproveita para orientar os discípulos. Quais são? Ele vai falar dos infortúnios ocultos, ele vai falar do óbolo da viúva, ele vai falar de convidar os pobres e os estropiados. E nas instruções dos espíritos, né, os espíritos que vêm trazer a sua mensagem vão falar sobre a caridade material e a caridade moral. Vai falar da beneficência, da piedade, dos órfãos, dos benefícios pagos com a ingratidão e também da beneficência exclusiva.
Para quem não sabe, né, todos os capítulos do Evangelho, no início, sempre são dizeres do Kardec. Ele pega ali o Evangelho de Jesus, ele retira, né, aquele item, e ali ele faz primeiro os seus próprios apontamentos. Depois ele abre, na segunda parte, para a instrução dos espíritos, quando aí ele pega mensagens que casam com aquele assunto e ele coloca ali nessa segunda parte. Então, quando a gente faz o Evangelho constantemente, a gente está acostumado a ver, né, primeiro os apontamentos de Kardec, com a sua cultura, com a sua sabedoria, com o seu entendimento daquela passagem de Jesus, e depois ele coloca igualmente os ensinamentos dos espíritos. Então, por isso, está dividido em duas partes aqui também. Nos infortúnios ocultos, Kardec vai falar sobre a questão das desgraças particulares que acontecem, que apesar de dispersas e sem interesse para a mídia, formam no todo um volume de desgraças muitas vezes superior à soma de todos os grandes flagelos que a mídia tanto propaga. Ser caridoso ou heróico, no atendimento a um infortúnio oculto, jamais será divulgado na mídia, tornando o autor mais meritório perante Deus. Ou seja, é muito mais fácil, quando acontecem as tragédias, esses flagelos, as pessoas se unirem, se solidarizarem, e irem em busca de auxiliar aquelas pessoas, porque são muitas situações, às vezes muitas famílias, quando acontece um desastre, que são atingidas. E as pessoas todas ficam consternadas, né, se solidarizam ali e vão ajudar, vão auxiliar. Mas muitos desastres, muitas situações são ocultas, né? Os infortúnios ocultos são aquelas situações em que a pessoa está lá na casa dela, ela não sabe o que fazer, mas ela está passando por uma situação dolorosa, difícil, às vezes com entes acamados, o salário atrasado, não tendo alimento dentro do lar. Aqueles momentos em que a pessoa não sabe nem como agir. E às vezes ela faz uma oração, e aí Deus envia uma boa alma, que vai até lá e auxilia. Então ele diz até nessa parte do Evangelho, que é preciso que a gente vá em busca desse infortúnio oculto e não espere que alguém venha pedir a nossa ajuda, mas que a gente busque situações como essa para que a gente possa auxiliar. Porque são, muitas vezes, aquelas situações que não são propagadas. Ninguém sabe. A pessoa sofre ali sozinha, na solidão, no desgosto, e ninguém, muitas vezes, fica sabendo. E, de repente, quando a gente está mais atento, talvez até mesmo mais sintonizado com a espiritualidade, Deus fala assim, olha, por que você não vai visitar aquela sua amiga assim, assim? E quando você chega lá, às vezes ela não está passando por necessidade física, material, mas é emocional. E ela está precisando de uma palavra, de um consolo, de um auxílio, de um incentivo. Porque nem sempre a gente ajuda só com a parte material, que nós estamos aqui vendo, né, nesse estudo. Nós também podemos falar com as pessoas, levar o ânimo e a coragem que está faltando. Às vezes para ela tomar atitude, para ela sair daquele ostracismo, da depressão, e de tantas situações infelizes que as pessoas às vezes estão acometidas e nós nem sabemos. E às vezes a gente tem a intuição e a gente acaba falando assim, não, mas hoje eu não estou muito afim. Mas hoje eu acho que eu vou assistir o capítulo da novela, que é o último mesmo. Mas a novela hoje está muito boa, eu não posso perder. E a gente vai encontrando situações do nosso agrado, para a nossa satisfação, e acaba esquecendo aquela intuição, aquele sopro divino que foi nos dado ali para que a gente pudesse ser um instrumento. Porque Deus, com certeza, a espiritualidade amiga, né, nos intui, nos inspira para fazer o bem. E muitas vezes a gente deixa passar a oportunidade. Por não ouvir os lamentos, né, ou melhor, ouvir, né, essa boa influenciação que eles vêm trazer para nós. O necessitado e o caridoso, né? Quem é caridoso de coração encontra os infortúnios ocultos à sua volta, no lar. Olha só, muitas vezes no próprio lar existia esse infortúnio oculto. Tem uma passagem no livro Coragem que ele fala de como a gente pode ter o amparo, né, dentro do lar, como o bom samaritano lá. E ele fala que muitas vezes a situação se faz ali no lar, no próximo mais próximo,
dentro de casa, e não só lá fora. Porque às vezes é mais fácil a gente falar, eu tenho que fazer a caridade, e corre lá, né, para um lugar para fazer a caridade. E esquece de atender aqueles que estão ali próximo a nós, que também são necessitados, né? Nas ruas, aí, no trabalho, ou em qualquer que seja. E tendo-o encontrado, logo se põe a serviço, procurando minimizar o sofrimento dos infortunados. Então, aquele a quem já está, né, com o coração cheio de amor, ele está sempre procurando um ensejo de auxiliar. Ele está sempre ali atento às questões à sua volta, para fazer o melhor. E o necessitado, ele pode estar do nosso lado, olha aí, todo dia, e nunca o termos percebido. Pois as demandas de nossas emoções descontroladas somente permitem que vejamos nossas próprias necessidades e carências. Porque muitas vezes nós estamos tão centrados em nós mesmos que nos esquecemos de olhar ao redor. E quando a gente para olhar ao redor, a gente começa a perceber tantas dificuldades, tantas situações infelizes, tantas criaturas que precisam de nós. E nós estamos aqui na Terra justamente para isso, para colaborarmos uns com os outros. É nisso que consiste o nosso crescimento. E não apenas, né, na busca desenfreada, às vezes, né, dos bens materiais, como a gente já viu aqui na passagem do Evangelho. E aí Jesus, né, nos traz um dos momentos mais bonitos em que ele fala com os seus discípulos sobre o exemplo da viúva que está lá no gasofilácio. Então, nessa passagem, nós temos as figuras da viúva, né, simbolizando as pessoas com poucos recursos, olha só, e a dos abastados. Ambos contribuíram. Porém, Jesus considerou que o valor ofertado pela viúva, embora fosse de menor valor, era o mais valioso em termos espirituais. Porque ela dá da sua necessidade. Ela deixa de se alimentar para ajudar o outro. Enquanto que aquele, né, que é rico, que está ali abastado, ele dá, né, do seu supérfluo. Então, aos olhos de Deus, o mérito é da viúva. E ele usa aquele exemplo para dizer aos seus discípulos, né, que aos olhos de Deus, mais meritória é a viúva, que deixa de colocar o alimento na sua boca para ajudar o próximo. Olha que coisa mais bonita, né? É o desprendimento total da alma. E quando ele fala a respeito de convidar os pobres e estropiados, o que a gente pode entender sobre isso, né? É dar sem retribuição. Porque muitas vezes a gente convida, né, os nossos amigos para a nossa casa, para os jantares, para as festas, porque a gente sabe que amanhã ou depois a gente vai ter, eles vão fazer uma festa, vão nos chamar também, vão retribuir esse favor. Então, por que ele diz para a gente fazer exatamente o contrário, né? Os pobres e estropiados? Não é para que a gente coloque os mendigos da rua na nossa casa, não. Mas para que a gente use da nossa abundância para ajudar esses irmãos. Porque muitas vezes em festas são desperdiçadas comida, são jogados fora, porque se faz em excesso, as pessoas às vezes nem comem tudo aquilo e depois aquilo vai para o lixo, nem é aproveitado. Mas ela não é capaz, às vezes, de pegar daquilo que sobrou, né? Porque às vezes é uma sobra. Dependendo de como foi feito ali, ela pode ser utilizada para alimentar pessoas. Então, tudo isso, né, Jesus queria dizer que, ao invés de convidar os amigos, não é preciso reunir as mesas, os mendigos da rua, mas sim usar daquilo que é a nossa abundância para auxiliar aqueles que são necessitados e que não vão poder nos dar nada em troca. Essa é a verdadeira beneficência que ele diz. Né? É quando nós não esperamos receber nada em troca. Nós fazemos o bem, pelo prazer de servir, de ajudar, de amparar. Então, a sua linguagem, né, a linguagem de Jesus, era muito simbólica. Ele usava essas maneiras, né, do cotidiano para nos ensinar coisas para a vida prática, para que ficasse bem ali documentado, né, registrado, para que a gente pudesse lembrar há mais de 2000 anos depois, como hoje. Né? Então, ele usava essas questões para nos mostrar ali, de forma bem singela e simples, sem complicação, como a gente pode agir no nosso dia a dia aqui. A caridade material e a caridade moral. Né? Então, essas formas de caridade. E aí ele vai dizer lá, né, essa já é a instrução dos Espíritos.
Irmã Rosália diz assim: há muitas maneiras de se fazer a caridade. Muitos acreditam que somente a esmola material somos capazes de doar ou dar. Outros acreditam que ao doar bens e confortos já fizeram a sua parte. Mas a caridade moral se apresenta como a mais simples e a mais difícil de dar. A mais difícil. Está bem, né, grifado lá no nosso evangelho. A mais difícil. Porque ela é simples. Olha só, é a mais simples. Porque quem não tem dinheiro tem um sorriso, uma palavra. Tem a indulgência, tem a tolerância, tem a paciência. Mas, porque ela não custa nada de material. Mas é a mais difícil porque ela vai mexer com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Ela é a mais difícil porque ela exige tolerância. Exige esse amor na ação. Exige desculpar. Exige às vezes que a gente não se sinta magoado. E como somos orgulhosos, na maioria das vezes, qualquer palavrinha, qualquer frase que nos incomode, a gente já se magoa, já se entristece, aí a gente já não quer mais saber. Já cria discórdia, confusão. E aonde isso mais acontece? No lar. Né? Esse é o lugar mais fácil de acontecer. Então, o uso da caridade pode ser material, olha só, mental, através de preces, vibrações, ondas mentais em favor de pessoas. Aqui na nossa casa, por exemplo, nós já sabemos o quanto que as energias da prece, elas são levadas para as criaturas. Elas irradiam as energias que nós mentalizamos, e isso é amor. Quando nós pensamos em auxiliar o outro através das nossas preces, para que ele receba essas energias onde estiver, não precisa estar necessariamente aqui. Mas quantas pessoas nos pedem vibrações e orações para as pessoas que estão na UTI, nesses momentos de pandemia, quantas pessoas não estavam ali em estado gravíssimo e foram pedidas orações, e nós nos reunimos para isso. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos também doando, sim, do nosso tempo, da nossa energia, do nosso amor para essas criaturas. E elas chegam, com certeza, aonde precisam chegar. Também da caridade verbal, né, o silêncio ou a suavidade nas palavras de consolo, entendimento com amor. Então, tudo isso é caridade. Quando o Chico, né, ele estava lá na casa espírita, ele estava no momento em que as pessoas não entendiam muito de mediunidade, não sabiam muito bem, então era muita discórdia, era muita dificuldade, muitos problemas. E ele sempre estava ali à vistas com essas pessoas que estavam brigando ali entre si, e ele sempre com aquela paz toda. E ele começou também a se irritar com o comportamento dessas pessoas, não sabia como agir. E a mãe dele, né, Maria João de Deus, veio e falou para ele assim: Chico, quando for assim, quando você não souber o que fazer, use a água da paz. E o Chico falou: ah, é? Simples assim? Tá bom. Foi em todas as farmácias de Belo Horizonte procurar a água da paz. Procurou ali no Pedro Leopoldo, não achou. Foi em Belo Horizonte, não achou. Aí ele estava já 2 semanas procurando essa água da paz e nada. Aí, de repente, ele está de volta lá no centro e a mãe dele aparece. Aí ele fala assim: mas mãe, eu não achei, né, a água da paz. Ele falou assim: não, Chico, não precisa viajar para procurar. Você pode usar aqui mesmo. Uai, como? Aí ela fala para ele: olha, quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo de água do pote, beba um pouco, conserve o resto na boca. Não jogue fora nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe banhando a língua. Essa é a água da paz. O Chico entendeu o conselho, né, naquele momento. E aí ele começou a usar e ainda a recomendar a água da paz em muitas situações. Em brigas de marido e mulher, quando chegava lá reclamando para ele indicava a água da paz. Porque esse é um dos bons e velhos remédios que a gente pode usar constantemente no nosso dia a dia, a água da paz. E nem precisa mais colocar água, né? Fecha a boca e fica quieto.
É tão difícil fazer isso. A gente nunca quer perder, né? Não quer dar o braço a torcer. Nas contendas, nas brigas, nas discórdias ali, a gente quer sair bem, quer sair por cima da situação. E é por aí que a gente acaba entrando em situações em sintonia negativa, se deixando levar pelas influências espirituais que estão ali no nosso lar, e quando a gente vê, a gente já caiu, já escorregou, e para consertar a situação fica muito difícil. Sem contar que, às vezes, tragédias acontecem numa palavra torta, numa única palavra torta, que de repente se avoluma, e aí a gente vê acontecer na televisão hoje tantas tragédias, justamente por conta dessa falta do perdão, falta dessa caridade moral que a irmã nos recomenda. Por isso que ela diz que é a mais difícil de se pôr em prática, porque o nosso orgulho não permite, muitas vezes, usarmos esse remédio muito mais confiável. E também ela fala da caridade passiva aqui, olha, o silêncio diante da ofensa, né, que é a mesma coisa, e a atenção diante de um desabafo. Quantas vezes uma pessoa vem conversar com a gente e, ao invés da gente ouvir, a gente quer falar das nossas dores e dificuldades, ao invés de escutar. Então, um bom ouvido, escutando a dor alheia, esperando com que ele realmente jogue fora aquela situação, a gente mantenha em prece, e quando ela conseguir jogar tudo para fora, a gente pode levar uma palavra para ajudar. Mas primeiro ouvir, né? E às vezes a gente também não sabe fazer isso. Então, tudo isso é caridade. Também é gestual, olha só, com atitudes, abraços, postura, afago, carinho, sorriso, aperto de mão. Quem não gosta desses pequenos gestos? Quem não se sente confortado, acalentado, aconchegado, nos momentos de dificuldade, quando a gente usa, né, desses pequenos gestos de amor? Quando nós também gostamos de receber tudo isso, como é bom quando a gente também não está num bom dia, numa boa situação, e alguém nos traz esse afago, esse carinho, essa atitude de amor. Como é bom receber, como é bom dar, porque é uma troca, né? Então tem momentos que a gente precisa, mas tem momentos que a gente pode também já usar. E ele fala até mesmo da ajuda mediúnica, que é essa, né? Do amparo aos encarnados e aos desencarnados. Eu trouxe até uma historinha aqui, também do Chico, bem interessante. Eu gosto de ler, porque senão, muitas vezes a gente esquece algumas partes, né? E o Chico, nas noites de segunda-feira e sexta-feira, ele colocava o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, embaixo do braço, e ia para o Centro Luiz Gonzaga. Seguia à risca uma instrução ditada por Emmanuel: fidelidade restrita a Jesus e a Kardec, o codificador da doutrina espírita. O guia do outro mundo levava tão a sério este mandamento que um dia chegou a determinar a Chico: se alguma vez eu lhe der um conselho que não esteja de acordo com Jesus e Kardec, fique do lado deles e procure me esquecer. Chico demorava na cartilha espírita, praticava as lições de caridade, promovia sessões de desobsessão às quartas-feiras, mas o centro ficava cada vez mais vazio. José Hermínio Perácio e a sua mulher, Carmen, se mudaram para Belo Horizonte. Precisavam ficar mais perto da família. José Xavier, nosso mentor querido, né, irmão do Chico, teve que trabalhar à noite numa oficina de arreios para pagar uma dívida. De repente, o rapaz, o Chico, né, se viu sozinho no barracão. Quando pensou em sair de fininho, ouviu a voz do Emmanuel: você não pode se afastar. O Emmanuel pegava no pé do Chico mesmo. Como? Não temos frequentadores. E nós? Nós também precisamos ouvir o Evangelho. Além disso, temos aqui vários desencarnados que precisam de ajuda. Abra a reunião na hora marcada e não encerre a sessão antes de 2 horas de trabalho. O Chico seguiu as instruções. Às 8 horas, iniciava a reza de abertura da sessão. Em seguida, abria o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, e comentava o capítulo em voz alta. Nessa época, começou a ver mortos e ouvir vozes com maior frequência e nitidez. Ele que já via e falava com os mortos, né? Isso começou a ficar mais ainda desenvolvido, né? Mais nítido ainda. Os seres invisíveis ocupavam os bancos vazios. Imaginemos aqui, né, aquela plateia de irmãos desencarnados também nos ouvindo, porque não é só os encarnados que vêm nas noites de tratamento.
mas também os desencarnados. E aí, do lado de fora, vizinhos e parentes acompanhavam aquele espetáculo absurdo. O rapaz falava sozinho, gesticulava, rezava 2 horas seguidas. Uma das irmãs do Chico, numa noite, se pendurou na janela para ouvir o monólogo. Tenhamos fé em Jesus, minha irmã. O Chico falando lá, né, para os espíritos. Com paciência alcancemos a paz. Sem calma, tudo piora. Aí a espectadora, a irmã, interrompeu a cena insólita. Com quem que você está conversando? Com a dona Chiquinha de Paula. Ela já morreu, Chico. Você é que pensa, ela está bem viva. Então, olha só, né, nesse exemplo aqui do Chico, se a gente chega aqui no centro, vamos imaginar a cena, né? E a gente vem fazer um tratamento, um evangelinho aqui na frente, a palestra, e não vê ninguém, uma viva alma. Vamos embora, poxa, não tem ninguém. Mas a gente esquece que, principalmente num grupo espírita, a plateia tem irmãos invisíveis. Claro que estaria em toda parte, né? Mas aqui sim, a espiritualidade vai contar com os trabalhadores, que seja um que esteja ouvindo, mas vai contar com os trabalhadores para estender esse evangelho para os outros que estão do outro lado, no plano invisível também. A gente nunca pode se esquecer disso. Já aconteceu aqui na casa de estarmos iniciando os estudos do ESD, né, que é os estudos que nós temos aqui. Nós temos à tarde, nós temos, né, no período vespertino e temos à noite também. E teve uma certa feita que eu e mais 2 irmãs monitoras, estávamos só nós 3. A gente abriu o primeiro ano e não tinha alunos. E aí nós olhamos uma para a outra. E agora? Vamos estudar. Estamos aqui, com certeza a espiritualidade está junto. E nós devemos estar precisando ainda mais. Porque só está nós 3, quer dizer que nós somos as mais necessitadas. Vamos estudar. E fizemos o estudo juntas. Porque provavelmente tinha irmãos ali necessitados, e a espiritualidade, apesar de não ter tido nenhum encarnado, trouxe os desencarnados. E assim nós fizemos. E continuamos por umas 2, 3 semanas, até que começaram a aparecer os encarnados. E se a gente tivesse desistido, provavelmente não teriam a espiritualidade trazido aqueles outros irmãos encarnados. Então tudo, né, é questão da gente já ter um olhar para a parte espiritual, e não ficar preso apenas à matéria, que é tão comum, né, no padrão da nossa vida aqui na Terra. É olhar só o lado material e esquecer do lado espiritual. A piedade, né, outro sentimento importantíssimo, que é um sentimento de empatia para com a dor alheia, se colocar no lugar do outro, é sentir, né, o que o outro está sentindo e também ter aquela vontade de ajudar ali naquele momento. Então, olha, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Olha só, a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. A piedade, né? Então, quanto a gente vê as dores aí, a gente também, né, possa se apiedar, se colocar no lugar do outro e sentir e tocar no nosso coração para auxiliar. E a beneficência, né, que está toda englobada nesse bem geral. Ela diz aqui, né, a beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Olha só, nós não sairemos, né, não alcançaremos a nossa evolução espiritual sem essas recomendações. Então, nós temos que lutar para transformar realmente o nosso espírito. E nós estamos tendo a oportunidade aqui na Terra. E ainda lá nesse itemzinho, né, tem um pouquinho de uma mensagem sobre os órfãos também, e dizendo que quem agrada a uma criança órfã, agrada a Deus.
Pois ajudar uma pequena criatura abandonada mostra que compreendemos e praticamos a sua lei de amor e caridade e estamos no caminho certo. Deus permite que haja órfãos para incentivar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não se desgarre para o vício. Então, quantas mães que não podem ter filhos, né? Às vezes perdem os seus filhinhos e aí tem tantos filhinhos sem pai e mãe também precisando, às vezes, desse amparo, desse afago. Benefícios pagos com ingratidão. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou fazer o bem nada, porque eu faço bem e as pessoas nem agradecem. Né? A gente tem esse pensamento ainda. E aí a gente vai pensar, o que dessas pessoas que não querem fazer o bem para não topar com os ingratos? A gente vai pensar que está carregado do egoísmo, do orgulho ainda, porque está querendo a recompensa de quem? Dos homens. Não está esperando a recompensa de Deus, dos céus. Né? A caridade, ela não espera a recompensa, é aquilo que nós falamos. Ela é o simples ato de se doar, não de esperar nada em troca. Na beneficência exclusiva, ainda tem um pedacinho bem pequenininho falando sobre isso, lá no Evangelho, né? E ele diz assim, que é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença, do mesmo partido? Aí ele diz, não. O verdadeiro cristão vê somente irmãos e seus semelhantes. Ou seja, né, quando nós estamos aqui como espíritas, é certo a gente só ajudar aqueles que são espíritas? Não. Pelo contrário. Muitas vezes, em muitas das nossas caminhadas, a gente topa com outros irmãos de outras religiões, que pensam diferente da gente, que muitas vezes já até podem ter nos tratado com indiferença, mas não importa. Não é isso que nós estamos procurando. Nós estamos procurando o reconhecimento. Portanto, que façamos o bem mesmo, sem olhar a quem, sem saber se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é espírita, enfim, né? Ou qualquer outro tipo de religião. O bem é o bem, né? A caridade integral é sempre fazer o bem que estiver ao nosso alcance. Ela consiste na benevolência constante para com o nosso próximo. É saber ouvir os aflitos e desesperados. É perdão mútuo entre parentes, colegas e amigos. É mútuo isso, né? Existem em pensamentos, palavras e atos. É a indulgência para com as imperfeições alheias. É a antítese do egoísmo. Então, quanto mais a gente combater o egoísmo em nosso coração, mais caridosos seremos. A gente não vai eliminar totalmente o egoísmo, mas se a gente começar a praticar o bem, a gente ainda não vai ser bom. Porque como Jesus mesmo disse, bom só o Pai. No máximo, a gente tem momentos de fazer o bem ainda, mas é assim que a gente começa. Realizando o bem possível ao nosso alcance, quando a gente vê, a gente já está fazendo automaticamente. Né? Aplica-se a todas as relações pessoais e coletivas. Então, a gente não escolhe, é onde estivermos. É na fila do caixa, no mercado, é na fila do banco, é na rua, é em qualquer lugar. Né? E principalmente com os nossos familiares. Porque não é por acaso que estamos lá. Né? Não vamos esquecer disso. Então, lição para a nossa vida. A caridade se expressa na alegria e no bom ânimo com que procuramos contagiar os tristes e os aflitos. Consiste na paz, felicidade e confiança que irradiamos no lar, no trabalho, na escola e com todos os que convivemos. Se já sabemos distribuir o pão do corpo, aprendamos a distribuir o pão da fraternidade e o tesouro da amizade sincera. A caridade é a base, a pedra angular de todo o edifício social. Principalmente, né, aqui dentro da nossa casa também, muitas vezes, quem não sabe que há discordâncias de ideias, de pessoas, porque nós somos seres humanos, pensamos diferente. Mas quando nós estamos juntos uns com os outros, nós precisamos aprender a respeitar a opinião alheia, acatar naquilo que é necessário, mas também ouvir o outro e saber ter, né, ali o ouvido de ouvir para o momento que é necessário. Então tem esse exemplozinho aqui também da nossa irmã, né? Então ele fala, a Madre Teresa, ela estava ali acolhendo um mendigo, né, moribundo, e aí ele perguntou assim para ela: senhora,
qual que é a sua religião? Então, ele tão, né, bem atendido, ele ficou incomodado, perguntou, né? A minha religião é você, ela disse para ele. E qual Deus que a senhora serve? Meu Deus é você. Olha só. Essa é uma, né, dos ensinamentos também que nos comove, porque ela não tem ali um olhar para aquela criatura como a maioria das pessoas. Olhar um mendigo, uma pessoa moribunda, né, mal cheirosa, e de repente ela dizer que meu Deus é você. É uma coisa muito bonita para nós. E o que nos motiva na prática da caridade? A gente tem que começar a se perguntar, né? Quando nós estamos fazendo bem, trabalhando em prol do próximo, o que está nos motivando? É para a gente se mostrar para o outro, né? Para aqueles que estão ao nosso redor? Ou é para que a gente realmente esteja agradando a Deus? Mas esse agradar a Deus é de que momento, de que maneira? Qual é a intenção que nós estamos tendo em agradar a Deus? Será que é apenas para que a gente fazendo a caridade, né? A gente ganhe os bônus horas, para que a gente fale assim, eu estou ganhando os bônus horas, né? Tem muito disso dentro da doutrina, essa brincadeira, né? De ganhar bônus horas, porque o André Luiz nos ensinou isso aí lá num dos livros. E aí, essa questão a gente precisa analisar, né? Será que a gente está também procurando essa recompensa ou a gente já está fazendo o bem com amor, sem preocupar com aquilo que Deus está vendo em nós, né? Temos que prestar atenção nisso. E aí, para nós encerrarmos então, olha só, vamos ficar atentos, né? Porque olha o que Emmanuel nos fala. As oportunidades para a construção do bem procedem de Deus. O aproveitamento está em nós. Então, somos nós que aproveitamos as oportunidades. Que possamos estar mais atentos a isso, meus irmãos. Muito obrigada a todos. Fiquem na paz de Jesus.